Rapaziada, o grande derby se aproxima, né? Faltando aí muito pouco para todo mundo descobrir quem que vai avançar na Copa do Brasil. É Palmeiras, o Corinthians, esperamos muito que Palmeiras, né? E quem traz as últimas informações do Verdão para esse derby é decisivo demais. É a turma do Seleção Sport TV, a bancada lá com André Rizek, Felipe Melo, Grafite, enfim, demais comentaristas trazendo as últimas informações do Verdão para esse jogo importantíssimo no Allianz Parque, né? E o Palmeiras que deve ter algumas mudanças, confere o vídeo até o final, porque você vai acompanhar e vai ficar sabendo de todas as atualizações do Verdão para esse jogaço, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo aí. A gente vai agora com as informações do Palmeiras. Não estou dizendo que é bonito, apenas mostrando as coisas como elas são. As novidades do Palmeiras agora vocês acompanham com a repórter Júlia Dotto. Oi, Rizek, boa tarde para você, nossa bancada e amigos ligados no Seleção. Amigos, o Palmeiras está treinando agora à tarde aqui na academia de futebol, a penúltima atividade antes do derby de amanhã, e nessa atividade já tem uma novidade. É o Kelvin, jogador de 24 anos, lateral direito, que foi anunciado ontem pelo Palmeiras. Ele estava no CSKA da Rússia. O Palmeiras concordou em pagar 5 milhões de euros fixos por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ele assinou contrato com o Palmeiras até 2030. O Kelvin, que é um lateral com características mais ofensivas, ele teve bons números, tanto em assistências quanto em gols, tanto na equipe russa quanto no Atlético Paranaense, clube onde ele foi revelado. Ele chega para substituir o Mike, que foi para o Santos, e também tem essas características ofensivas. O titular da posição nesse momento é o Giai, um jogador mais agressivo, mais combativo, né? Um jogador mais defensivo, e ele chega para ser esse contraponto, dar mais uma opção para o Abel. Agora, o Abel não vai ter muitas opções amanhã para a linha defensiva. Isso porque Murilo e Bruno Fux seguem como dúvidas. O Murilo está com um processo de recuperação um pouco mais avançado de uma lesão muscular na coxa. Ele já começou na última sexta-feira a transição física para o campo, e enquanto o Bruno Fux está com um processo um pouco menos acelerado, ele com um edema na coxa, ainda está intercalando entre atividades internas no núcleo de performance, de saúde e performance, e atividades externas leves no campo. Na ausência desses dois atletas, as opções são Mikael ou Benedetti para formar a dupla de zaga com Gustavo Gomes nesse jogaço clássico que o Palmeiras precisa vencer em casa por pelo menos 2 gols de diferença para poder passar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. E vale um destaque, né? Seria um feito inédito, porque desde que o Abel chegou ao clube em competições de Copa do Brasil, nos jogos que o Palmeiras perdeu a primeira partida, não conseguiu reverter o resultado da volta. Então seria aí mais um marco importante para a história do clube, além, é claro, de eliminar o maior rival. Rizek, um abraço, um bom programa para vocês. Obrigado, Júlia. Vou rodar imagens do jogo da ida. O 1-0, a vitória corintiana. Na semana passada, o Felipe estava comigo no dia seguinte ao jogo. A gente entendeu que foi uma partida bem legal, bem disputada, emocionante, com os dois times jogando bem. E você, Sérgio Xavier Filho, qual a sua visão da vitória corintiana e o tamanho da vantagem, se é que você considera uma vantagem tão grande assim ir ao Allianz Parque com 1-0 na bagagem? Olha, se a gente pensar que esse jogo poderia ter acabado empatado, é uma vantagem gigante, né? Porque jogar no Allianz precisando do resultado, precisando do gol, é uma coisa. Jogar no Allianz não precisando de gol, 0-0 seria o suficiente, é uma baita vantagem. Agora, é uma vantagem que não é aquela vantagem que tranquilize ninguém. Que eu saiba, não tem nenhum corintiano absolutamente tranquilo, né, com esse jogo. Se tiver um corintiano tranquilo na véspera de Palmeiras e Corinthians, tem algo errado com ele. E aí a gente teve no final de semana comportamentos um pouquinho diferentes. Os dois pouparam, mas eles pouparam de jeitos diferentes, né? O Corinthians poupou já sabendo, já preparando o banco para eventualmente usar no segundo tempo, e teve que usar cedo no segundo tempo, já estava perdendo com Fortaleza aos 5 minutos de jogo, e aí entra Memphis, entra Yuri, entra Garro, entra Mateuzinho. Depois entra o Carrilho, que para mim desses aí, dos 5 foi o melhor. O Carrilho eu acho que foi quem entrou mais no jogo, foi o suficiente para empatar em 1-1.
O Abel fez mais, digamos assim, né? No sentido de esvaziar mais o jogo de fim de semana para preparar o jogo. Eu achei igualzinho. Eles escalaram, o Palmeiras escalou 11 jogadores diferentes em relação ao time inicial que começou contra o Corinthians e o Corinthians escalou 10. Só escalou o Hugo. Não, 9, o André Ramalho. O André Ramalho, perfeito. Então é 11 contra 9, muito parecido. E no segundo tempo, atrás no placar, os dois já vieram com 4 alterações, assim, para mudar o jogo. Certo, mas nos jogadores do Corinthians, você tinha, por exemplo, né? Você tinha o Romero, que é um cara que joga sempre, você tinha o Anguilhéry, que acho até que concorre, eventualmente, a ser o titular amanhã, porque jogou bem, é um cara mais alto, é um cara que... bem defensivamente, né? Bem defensivamente, forte. Talvez precise um pouquinho mais. Exatamente. O Charles é um cara que anda quase que levantando o braço para dizer, olha, eu acho que eu mereço uma vaga aí. O Charles jogou. E aí vem já no início do segundo tempo e vem o trio. Principalmente o trio, né? Não estou nem contando o Mateuzinho. E esse trio, ele é muito diferente. O Palmeiras não tem um trio desse, né? E eles entraram... Piquerez. Não, mas não é a mesma coisa. Facundo, Garro e Yuri e... Sousa, depois Vitor Roque. É diferente. Eu vou divergir do amigo nessa. Eu acho que, e justamente, acho que Corinthians e Palmeiras foram os únicos times que pouparam de forma radical, assim. 9 de um lado, 11 de outro. Não por acaso, porque eles têm um derby pela frente. É diferente de qualquer outro jogo. Mas, enfim. E você, Grafa? Eu vou até colocar as escalações iniciais que eles usaram na Neoquímica Arena e já começar a perguntar para vocês se esperam algo de muito diferente em relação ao que eles fizeram no jogo da ida, né? Corinthians foi com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, depois o Angileri, Ranieri, depois Charles, Carrilho, depois Breno Bidon, Martínez, Garro, Memphis e Yuri. Palmeiras foi com o Everton, Giai, Gustavo Gomes, o Bruno Fux, que se machucou. Aí entrou o Mikael jogou contra o Vitória, foi titular, Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque, depois o Flaco, Sousa, depois o Alan. Você espera algo de muito diferente que um dos times possa apresentar para amanhã, Grafa? Difícil, acho difícil. Acho que o trabalho do Abel e do Dorival essa semana é ver o que foi os pontos negativos e positivos que fizeram, o que pode explorar do adversário para o jogo seguinte. Mas eu não vejo muita diferença, não. Acho que as duas equipes devem vir com as mesmas formações, assim. Acho que a diferença vai ser o campo mesmo, né? Que o Palmeiras vai estar jogando em casa. Acho que vai ser um jogo bem intenso, de muita tensão, de muito detalhes. Clássico muitos detalhes, mas está tudo em aberto ainda. Acho que não tem muita diferença, não. O fato de pouparem esse final de semana, na rodada passada, o Corinthians poupou mais do que o Palmeiras, né? O Palmeiras foi com um time mais titular. Titular do jogo em casa contra o Palmeiras. Passada de brasileiro. Foi, antes do primeiro jogo. Foi Palmeiras, o Palmeiras jogou em casa. Já vejo para você. Praticamente com o titular. Inter, não. Não vou lembrar agora, não. Grêmio. Não, o Grêmio foi nesse sábado. Foi Grêmio. Ganhou de 1 a 0. Nessa semana ele já colocou um time mais alternativo, até por conta da viagem, foi jogar em Salvador e tal, isso pesa Põe na bastante. tela os times que eles usaram nesse domingo. Como começou. Mas eu não vejo os treinadores trazendo alguma coisa, uma surpresa muito grande para esse jogo, não. Palmeiras contra o Vitória começou assim. Acho que só o Mikael tem realmente possibilidade de jogar, porque o Bruno Fux se machucou, não se sabe, de ser titular, né? E terminou assim o time contra o Vitória. Terminou assim, com as entradas do Sousa, do Vitor Roque, do Facundo. Ele terminou com 2 atacantes, né, Lade? Sim. Será que, Piquerez. contra o Corinthians precisando fazer gol, ele vai mudar e vai colocar 2 atacantes também? Vai começar com o Flaco e com o Vitor Roque? Ou seja, jogando em casa, né? Você acha que os times podem apresentar novidade para o jogo de amanhã? Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras. Eu acho que sim. E eu também. Duvido. Eu acho que o Palmeiras... Porque o Palmeiras precisa buscar o resultado. Precisa de um fato novo para o jogo. Precisa buscar resultado. Jogando dentro de casa, a favor da torcida, o Palmeiras vai ter que pressionar. Porque o Corinthians, defensivamente, o Corinthians sabe marcar, sabe se defender. Mostrou isso no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, ao vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians, eu acho que dos 18 jogos agora do Dorival, o Corinthians não tomou gol em 8. É bastante, viu?
Você passar em branco em 8 jogos. E eu fico até surpreso com esse dado. Porque eu acho que falta muito material humano na defesa do Corinthians. Falta, mas o time está composto, né? É a única explicação. Principalmente com aquele... Com o Martínez, é um cara que marca muito bem, ajuda muito a marcar. E, sobretudo, o Ranieri. Né? Isso daí é pulmão do Corinthians. Então, bom, eu, com a cabeça de treinador, se eu fosse treinador, eu começaria o jogo fatalmente com Vitor Roque e Flaco. Nós temos aí jogadores que vão dar profundidade, que é o caso do Vitor Roque, e o jogador que é uma referência, que é um dos melhores no Brasil no jogo aéreo. Que, se a memória não me trai, o Abel usou em situações assim esporádicas de jogo. Ele não começou ainda, pelo menos jogo grande, seguramente nenhum com esses dois. Eu também acho que é perfeitamente possível que eles joguem juntos. E o Abel seria uma surpresa. E o Abel adora surpreender em escalação. Sim, exato. E adora mexer no time a cada jogo, né? Esse é um ano em que Corinthians e Palmeiras estão se encontrando muito. Serão 7 jogos no total. Mostro para vocês como é que está a situação até aqui. Na fase de grupos do Campeonato Paulista foi empate no Allianz Parque 1-1. Nesse jogo o Estevão perdeu um pênalti. Aí na final do Campeonato Paulista, jogo da ida, o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz 1-0. E graças a isso foi campeão com o empate que ele teve na volta 0-0 quando o Rafael Veiga perdeu um pênalti. Depois, Campeonato Brasileiro, em Barueri, o Palmeiras atropelou o Corinthians, terceira rodada. Na rodada seguinte caiu o Ramon Dias. E aí vem os confrontos de Copa do Brasil. O da semana passada, o de amanhã e aquele que vai acontecer pela 22ª rodada. 7 derbys no ano. É o que 2025 apresenta para a rivalidade centenária de Palmeiras e Corinthians. E assim como o Palmeiras é um bom visitante para os padrões da Neoquímica Arena, o Corinthians é um bom visitante no Allianz Parque. Foram 15 jogos lá. 5 vitórias do Corinthians, 4 empates, 6 derrotas. É um número que eu acho impressionante para um visitante. E é parecido com o número que o Palmeiras tem no Allianz. É parecido, também próximo de 40% o Palmeiras tem de aproveitamento, um pouco menos. Então é uma rivalidade que deixa até o fator casa bagunçado, porque o rival consegue aprontar para cima do outro, jogando como visitante. Isso aí falávamos a semana passada antes do jogo que poderia o Palmeiras vencer na Arena na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e o Corinthians, como já venceu dentro, já foi campeão paulista, se não me engano, 2018. Né, Felipe Melo não gosta de lembrar disso, não. Pode acontecer. Foi campeão e teve a ajuda do árbitro lá, interferência externa, né? Quando a bola rolou, nós fomos campeões. Fomos campeões, ganhamos o Corinthians também nos pênaltis. Ganhamos o jogo empatamos fora de casa, 2020. Em casa estava ganhando de 1-0 até o último minuto de jogo, que o Jô sofreu o pênalti e levou para os pênaltis. Eu lembro aquele jogo como se fosse hoje, porque... De 2020. De 2020. Tinha perdido em 2018 nos pênaltis. Infelizmente eu não joguei, tinha sido expulso, né? Mal expulso no primeiro jogo. Então não joguei o jogo de volta. Esse jogo, quando foi para pênalti, eu fiquei assim, cara, a pandemia, não tinha torcida, Esse é o último título do Palmeiras, não é? Foi o primeiro daquele ano. Depois eu ganhei, naquele ano mesmo, depois eu ganhei Libertadores, a Copa do Brasil, e no outro ano ganhei a Libertadores. Agora, assim, foi muito difícil, porque tinha simplesmente o Cássio. Mas nós também tínhamos o Everton, que pegou 2 pênaltis ali, foi super importante, e conseguimos vencer. Foi o último título do Luxemburgo, na verdade. Do Luxemburgo. Ele saiu, veio o brasileiro, ele saiu. É isso aí. Se tem um corintiano ou um palmeirense tranquilo, nessa terça-feira ele tem que ser examinado. Tem algo de errado com esse cara. Não tem, ou com essa mulher. Esse cara não entendeu nada. Esse cara tem algo de errado. Né? Tem algo de errado. Esse cara é a Marisa Hort no filme, né? Quando o Lima Duarte fala pra ela, né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? É essa? É a Marisa Hort, né? A gente vai para o intervalo. Bom, rapaziada, então esse aí foi o vídeo trazendo aí as principais notícias, as últimas atualizações, principalmente aí do Palmeiras para esse derby. Palmeiras agora jogando em seus domínios, jogando no Allianz Parque, né, pessoal? Esperamos que o Verdão vá para cima mesmo, com tudo, com sangue nos olhos, com faca nos dentes, para vencer esse derby aí e devolver o placar pro Corinthians, né? Ou quem sabe até fazer mais. O Palmeiras tem totais condições de fazer um 2-0, um 3-1, né? Quem sabe aí e avançar até direto. Na minha visão, na minha opinião, o Palmeiras tem totais condições de fazer isso, principalmente jogando em casa nos seus domínios. Só palmeirense, a nação palestrina em peso, empurrando o time. Então,
Esperamos muito que os jogadores em campo, né, toda a comissão técnica aí do Abel, todo mundo entre com essa mentalidade, né, de sangue no olho mesmo, porque é clássico, é derby, é jogo importante, é mata-mata. Então, além de ser um mata-mata muito importante da Copa do Brasil, né, que dá muita grana, ainda é contra o Corinthians, é clássico, é derby, então não pode dar mole, né, tem que entrar com tudo mesmo, na minha visão, né, pessoal. Vai aí no campo dos comentários, deixa a sua opinião, como que o time deve se portar em campo aí contra o Corinthians, porque eu acho que isso aí é unanimidade entre toda a nação alviverde aí, né, o time entrar com vontade mesmo, com sangue nos olhos para vencer o Corinthians aí, né, pessoal? Mas enfim, vocês puderam acompanhar as informações, Palmeiras deve ter algumas mudanças, o Abel deve estar preparando alguma coisa, pensando em alguma coisa, deve ter algum plano específico, esperamos que não seja nada de muito anormal também, né, para que dificulte a vida do próprio Palmeiras, né, talvez o Abel pense em algumas coisas que talvez não faz muito sentido também e acaba às vezes atrapalhando o time, então esperamos que o Abel acerte, né, no plano que ele tem para esse jogo, os jogadores entendam, assimilem rápido a ideia, né, e entrem muito bem no jogo. Quem sabe o Palmeiras logo de cara já fazendo um gol ali, né, nos primeiros 15 minutos, o que seria muito, muito bom, né, e à medida que o jogo for passando, aumentar esse placar aí, quem sabe conseguir um placar bom e avançar talvez até direto no tempo normal, sem precisar ir para pênaltis ou essas coisas, né, pessoal? Mas é isso. Qual que é o seu palpite pro jogo? Vai aqui no campo dos comentários, deixa o seu palpite, quanto que vai ficar Palmeiras e Corinthians, jogo já decisivo para definir quem que avança. Deixa o seu palpite, quem que vai ser importante no jogo, quem que vai fazer os gols, enfim, sua opinião é muito importante aqui no canal, beleza, pessoal? Então é isso, não esquece, deixa o like aí para fortalecer o canal, seu like é importante e ajuda demais, se inscreve aí também e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão, beleza? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!